Sou da GL Vipert, contadora e educadora financeira, e seja muito bem-vindo, onde eu vou falar sobre o maior erro que o endividado comete, que impede de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. É isso mesmo. Nós falamos ao longo dessa semana, vou recapitular aqui rapidinho, nós falamos sobre comprometimento, né? A primeira live do nosso aquecimento foi um pouquinho da minha história, como foi que eu descobri que eu estava endividada, como é que começou essa parada de descobrir que eu estava com dívida e que aquele jeito que eu vivia a vida, que nunca tinha dinheiro, que sempre estava apertada, não sobrava, estava sempre no cheque especial, não era o melhor jeito ali para eu cuidar da minha vida financeira e que aquilo estava me levando para o buraco, literalmente falando, né? E aí eu falei a respeito desse comprometimento. E aí, o que ocorre, né? No momento em que a gente entende, né, que o que a gente está vivendo não é normal, que pode até ser comum, pode ter várias pessoas ali que administram mal o seu dinheiro, mas que não é comum, né? No momento que a gente entende isso, a gente está pronto para dar o próximo passo. Então, no próximo passo, que foi a nossa live número 02, eu falei sobre a necessidade de você entender que dívida não é tudo igual, que nós temos 4 grupos de dívida, e aí se você quiser ver essa aula, ela tá gravada, tá? Inclusive, quem tá me vendo no gravado, comenta depois #gravado, para eu saber que vocês estão no gravado, tá? Então, vamos lá. Aí a gente entendeu, na live de ontem, que foi a live número 3, quando a gente não tem dinheiro, normalmente é porque nosso dinheiro tá indo para qualquer outro lugar, menos para o nosso bolso. Falamos sobre 2 coisas que tiram dinheiro do seu bolso, que é o seguro dos empréstimos e também a tarifa de pacote. De como é que cancela o seguro? Vai lá na live assistir, né? Eu não consigo explicar tudo aqui de novo, mas nós falamos sobre tarifa mensal e inclusive uma seguidora mandou que achou um seguro de R$5.000. Muito provavelmente ela vai ter restituição aí de boa parte desse dinheiro. É todo mundo que vai ter dinheiro de volta? Não, cada caso é um caso, né? E o que faz ter dinheiro de volta? Significa que você vai estar no lucro? Não, de jeito nenhum. Significa que você vai estar menos prejudicado, porque quando você faz uma venda, um empréstimo com seguro atrelado, o juro aumenta muito, e mesmo que o banco te devolva o dinheiro do seguro, você vai continuar pagando aquele juro. Então, o seguro basicamente é para amenizar a cagada ali que o banco fez com você, tá? Mas vamos lá, que a live de hoje é o maior erro que o endividado comete. Qual que é esse maior erro, pelo amor de Deus, né? Revela logo, né? Como eu contei minha história para vocês, o que acontece normalmente com uma pessoa que não tem educação financeira? Eu vou falar assim, não vou falar um endividado, tá? Vou falar uma pessoa que ainda não tem educação financeira. Ela vai vivendo a vida e aí ela recebe o primeiro salário, ela começa a tomar as decisões financeiras dela, só que num determinado momento, né, que para alguns acontece numa emergência, para outros acontece no momento que precisa comprar alguma coisa, que quer construir alguma coisa, que quer comprar um carro, que quer reformar a casa, reformar o telhado, que quer trocar de celular, né? Acontece um momento em que a conta não fecha. Então, assim, o que significa isso, né? Um determinado mês em que a pessoa recebe, ela paga o aluguel, a parcela da casa, ou a conta de luz, de água, a fatura do cartão de crédito, escola, as contas ali do dia a dia, nada de extravagância, só que falta dinheiro. E aí, ou a pessoa se vê, meu Deus, vou ter que escolher qual conta vou pagar, ou ela toma a decisão de fazer um empréstimo, que às vezes é do próprio limite da conta corrente e às vezes é o empréstimo no banco, ou para um familiar, ou para um agiota. Então, assim, qual que é o maior erro que uma pessoa que está... Porque, assim, uma pessoa que não tem dinheiro para pagar as contas do mês, que falta para pagar as contas, ela já está num cenário de endividamento. Ela pode não ter se dado conta que faltar R$500 ou faltar R$200 já é um sinal de endividamento, foi o que aconteceu comigo. Eu não achei que era um problema eu não ter dinheiro para pagar as minhas contas. Eu não achei que era um problema não sobrar dinheiro para eu passar o mês. Eu não achava. Afinal, todo mundo era assim. Todo mundo vivia dessa forma ao meu lado. Todo mundo falava assim, não sobrou, mas eu vou passar no cartão. Então, o que era comum, por causa do meio em que eu vivia, se tornou normal, mas não era normal. Então, assim, esse erro, né, esse maior erro é no momento em que falta dinheiro, ao invés de resolver o problema, gerar um novo problema, fazer uma dívida para pagar dívida. Eu chamo isso de ir atrás de mais dinheiro para pagar conta. Então, assim, talvez você me escutando isso, você vai falar assim, esse que é o maior erro? Vamos lá, vamos fazer conta? Vamos fazer conta então, né? Então, assim, você não fechou o mês, R$500. Aí você entra no cheque especial. No outro mês, você não fez nada para resolver o problema que está no seu orçamento.
Você não fez nada para resolver a causa de ter faltado R$ 500. Aí você já está devendo R$ 500 do limite, mais o juro de 8%, que vai dar aí vamos colocar por baixo aí uns R$ 70, R$ 80. Mas você ainda tem, em cima disso, IOF, todas as outras coisas, só que de novo a conta não fecha, né? Porque você está devendo 500, você está devendo o juro do cheque especial e aí você ainda falta. Por mais que você se controle, pare de gastar, não faça nenhum gasto de restaurante, não gaste com nada, você vai ficar ali um mês inteiro trancado em casa sem gastar. Se faltou dinheiro no mês passado, muito provavelmente vai faltar no próximo, mas ainda tem limite no cheque especial. Aí você paga tudo e quando você vê, você está devendo 800 no cheque especial. E aí, durante o mês, tem alguma coisa que não paga no crédito e chega no próximo salário, o cheque especial fica negativo R$ 1.000. E aí significa que você incorporou o cheque especial na renda. Isso acontece com todo mundo? Não, porque não é todo mundo que tem limite na conta de cheque especial, que é aquele vermelhinho que fica na conta. Agora, a pessoa que não consegue pagar as contas e não tem limite, tem algumas coisas que elas fazem. Por exemplo, pegar uma das linhas de crédito que fica liberada ali no caixa automático para pegar. A 5%, a 3%, a 9%, a 11% eu já vi. Pegar empréstimo nessas empresas, Just, Lendico, tem tantas que eu nem lembro. Essas que você pega empréstimo pela internet. Ou pegar dinheiro de consignado, cartão consignado, pegar um empréstimo com parente ou até mesmo recorrer com um agiota. Então, o que acontece? Então, o que é importante você entender agora, Dagi? Por que você está falando para mim que esse é o maior erro, né? Imagina que você chega no hospital passando mal, como vocês chegaram aqui no meu hospital passando mal, porque vocês não estão assistindo essa live aqui de sessão da tarde, vocês estão assistindo porque vocês estão com algum problema financeiro, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Então, assim, se você chegou aqui no meu hospital, você está com algum sintoma. Normalmente, um médico, ele pergunta o que aconteceu. O que você comeu? Você teve Covid, por exemplo? Você teve em contato com alguém que teve Covid? Ele vai perguntar. E aí, quando uma pessoa está com dívida, ela tende a simplesmente ignorar o passado. Ou melhor, ela adora dar desculpas, né? E que não são desculpas inverídicas, né? Muitas vezes são argumentos muito bem fundamentados. O meu carro quebrou, eu perdi o emprego, minha renda diminuiu, meu filho ficou doente, meu avô ficou doente. Então, assim, as justificativas, elas não são desculpas esfarrapadas. Mas se você for parar para pensar, por que aconteceu uma cagada na sua vida, ou um problema financeiro na sua vida? Eu tô tentando não xingar palavrão, gente, mas eu brinco, né? Se eu não falar cagada, não sou eu, né? Meta de 2021, não usar mais a palavra cagada. Mas vamos lá, a pessoa que comete um erro, né, que ela comete um erro financeiro, ela tende a ter justificativas muito plausíveis para cometer aquele erro, né? Por que você trabalha e você não tem uma reserva para uma emergência, para quando um familiar fica doente, para quando tem algum problema financeiro? Por que você não tem? E aí a gente tem que fazer esse recordatório para entender onde o problema começou. Olhar para o passado resolve a dívida? Não resolve. Só que é preciso que você entenda onde foi que você errou para que daqui para frente você comece a fazer diferente. Então, assim, esse erro que faltou dinheiro, pega o empréstimo. A pergunta é, o que você vai fazer para resolver isso? Você vai vender alguma coisa da sua casa? Você vai fazer uns bolinhos de pote? Eu garanto que se você fizer bolinho de pote, até dia 14 você consegue muito mais do que o dinheiro que está faltando. Mas não, é muito mais fácil fazer um empréstimo. É muito fácil ligar para a mãe e falar, mãe, eu tenho uma conta para pagar aqui, a senhora me empresta? Ligar para o irmão, ligar para a amiga. Aí quando vê, tá com aquela fila de gente devendo, né? Que são as dívidas com pessoas. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês aqui é que esse erro de faltou dinheiro, vai atrás de mais dinheiro, não acontece só no primeiro endividamento. Ele tende a acontecer várias vezes ao longo do processo da bola de neve da dívida. Significa que por você ter feito isso, a culpa é sua? Eu estou aqui hoje para te dizer, eu sou a pessoa que hoje vai dizer para você
Algo que ninguém me disse. Talvez você me conheça, talvez não, tá vendo essa live de paraquedas, mas eu saí das dívidas do jeito mais difícil. E tudo que eu faço, por que eu faço o que eu faço? É porque eu descobri que tem um jeito de fazer diferente e de pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor. Por que eu descobri isso e eu não apliquei na minha vida? Eu era funcionária do banco. Eu não podia fazer o que eu sabia fazer comigo mesma, porque eu estava lá, encurralada. Se eu fizesse qualquer coisa, se eu fizesse um pedido de devolução de seguro, eu era demitida. Eu tenho uma funcionária de banco que é minha aluna, que ela não pode dar nenhum passo em falso. Por quê? Senão é demitida. Então, assim, quando você entende que a bola de neve da dívida, né, tá te atrapalhando, eu vim aqui para te dizer o seguinte: você pode pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor. É fácil? Não, não é. É simples, fácil não. E aí a parada é a seguinte: se você está com dívida, a culpa não é sua. Você não tem culpa de não saber ler aqueles contratos que você lê sem assinar, de você, às vezes, nunca ter recebido educação financeira, mas o fato de eu dizer que a culpa não é sua, não significa que outra pessoa vai resolver isso para você. Então, assim, não significa que porque você já cometeu esse erro, você está fadado a pagar a dívida pro resto da vida e morrer pagando o boleto. O que acontece é que se hoje você conseguir entender nessa aula que daqui para frente, se faltar dinheiro, pegar mais dinheiro emprestado, dinheiro não é a solução, você já está um passo à frente para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. É isso mesmo que eu estou falando. Então, assim, virar a chavinha, né, de precisei de dinheiro, vou fazer um empréstimo, precisei de dinheiro, vou atrás de uma solução, leva um tempo. Eu tenho um catatal de aluno aqui e eu sei que leva um tempo. Acontece algo, a primeira coisa que eles falam é: ai meu Deus, vou ter que pegar um empréstimo. Levam umas 3 semanas, às vezes até umas 4 semanas, para eles sintonizarem que eles não vão mais pegar empréstimo para pagar incêndio. O empréstimo não é proibido. O problema é fazer empréstimo sem resolver o problema, para ficar acavalando o problema. Então, assim, ontem, na live que eu fiz, um monte de gente falou que já renegociou a dívida. O que é renegociar a dívida, né? Faltou dinheiro para pagar a parcela, faltou dinheiro para pagar o cartão, faltou dinheiro para cobrir a conta. O que eu faço? Vou lá e junto tudo numa parcela só, porque é a única proposta que o banco te dá. O banco não fala assim: não, tadinha de você, imagina, faz assim, espera um mês, aí você paga. Então é muito importante eu explicar para vocês que se você já fez, ok, tá feito. Mas e daqui para frente? Para vencer essa batalha, porque eu imagino que se você está aqui, você já tem dívida. Você já está com alguma dívida, seja de cheque especial, seja de cartão de crédito, empréstimo consignado, cartão consignado, qualquer outra dívida que você tem. Você já está com alguma dívida. Significa que teu caso não tem solução? De jeito nenhum. Mas entende que o conhecimento que eu estou passando hoje para você é que eu só consigo fazer diferente no momento que eu sei que aquilo que eu fiz, achando que eu estava acertando, na melhor das boas intenções, ao invés de me ajudar, fez com que aumentasse a minha dívida. Então, assim, quando você entende isso, então eu já sei que esse é o errado e agora eu procuro o certo. Só que quando eu falo, né, que você, a partir de agora, se você for inteligente, se você der valor ao seu tempo, já que você está aqui parando para me assistir, e você entender que quando faltar dinheiro, ir atrás de mais dinheiro não deve ser a primeira opção, normalmente vai vir um catatal de respostas para mim com variedades. Só que hoje eu não vou falar o que vocês estão pensando, eu quero ouvir vocês. Hoje vai ser uma live de mais participação. Quando eu falo para vocês que não pode mais, né? Bom, não pode não, que é um erro pegar empréstimo para cobrir buraco, né? Ou seja, tá faltando dinheiro para pagar as contas, faltou para pagar a fatura, eu vou atrás de mais um empréstimo, eu vou renovar o consignado, eu vou parcelar a fatura do cartão, ou seja, eu vou me enfiar em nova dívida. O que passa pela cabeça de vocês? O que passa assim? Passa uma pergunta de: nossa, se eu não pegar empréstimo, o que eu vou fazer? Normalmente, enquanto vocês escrevem aí, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é: Dagi, eu preciso ficar com o nome limpo. Se eu não pagar o cartão, se eu não parcelar o cartão, se eu não fizer um refinanciamento, meu nome vai para o Serasa. O banco que eu estou devendo, Dagi, é o banco que meu salário cai. Dagi, desconta direto. Nem passa na minha mão. Quando acontecia comigo, tá?
que eu pensava, né? Me fala aí o que vocês pensam, eu quero saber. Quando eu falo para vocês que não vai poder mais fazer empréstimo para pagar tampar buraco, né? O que eu pensava, né? Era praticamente instintivo para mim. Eu nunca me questionei por que eu recebia o meu salário, pagava a parcela do empréstimo gigante que eu tinha feito, mais a fatura do cartão de crédito, mais o meu carro, e não sobrava. Eu nunca me questionei. E diferente de vocês, a possibilidade de ficar com o nome sujo não existia para mim. Né? Então tem gente que pensa assim que tudo que eu ensino é para ficar com o nome sujo. Ah, aquela menina... Quer ver uma coisa que me tira do sério? É o povo vir falar que eu ensino a ficar com o nome sujo, né? Sendo que eu sou a maior defensora do crédito. Então, assim, do crédito do score, eu falo, né? Então, assim, é claro que são situações e situações. Ter nome sujo não é crime. Eu falo sempre que quem tá com nome restrito, né, tá com uma proteção para não fazer novas dívidas. E quem tá com o nome limpo é muito engraçado, né? Que entra vários alunos na minha turma. Os alunos que mais às vezes são ávidos assim para resolver são aqueles que estão com o nome sujo. Os que estão com o nome limpo estão acomodados, porque tá pagando um catatau de juro, mas eu tô pagando, tô toda endividada, meu salário mal dá para eu respirar, mas eu tô pagando, meu nome tá limpo. Então, assim, não precisa deixar o nome sujar para não fazer um outro empréstimo. Tem tantas outras soluções, né? Sua cabecinha tá tão pequenininha que ela só pensa que a única solução é fazer empréstimo e tá tudo bem, tá? Eu quero te dizer que, como eu falei no começo, eu vou vir aqui dizer para você que a culpa não é sua. Você foi condicionado pelo sistema financeiro a agir dessa forma. Eles passam mel na sua boca e falam, é rápido, é fácil, parcela em 12 vezes, parcela em 24 vezes. Quem nunca ouviu aquela frase assim, ó, imagina, parcela em 12 vezes, vai pegar um consignado lá, vai pagando parcelinha, porque ó, o único jeito de construir alguma coisa na vida é pagando parcelado, não tem outro jeito. Aí você paga, divide em parcelinha e vai pagando um pouquinho de cada vez e vai dar tudo certo. Então, assim, eu sempre digo o tamanho da importância da conscientização do problema que você tá. Porque sim, o banco abusa no juro, sim, existe ilegalidade pra caramba no mercado, existem práticas abusivas, existem bancos e financeiras que, literalmente falando, ferem a lei, né? Confiscam salários. Mas e a sua parte? Agora você precisa olhar para essa situação e falar assim, quando foi que eu cometi o primeiro erro? Como eu estou sempre contando a minha história para vocês, porque todo dia chega gente nova aqui, eu acho importante as pessoas saberem que eu não sou uma pessoa que sentou a bunda num curso de coaching e fez coaching financeiro. A minha escola de finanças foi a minha vida. Foi 4 anos comendo pão que o diabo amassou, fazendo continha no carrinho do supermercado, porque todo o meu dinheiro ia para pagar a dívida. E se hoje eu estou aqui falando para você que você precisa olhar lá para trás e encontrar qual foi a decisão errada ou as decisões erradas que você tomou, é pela importância do aumento da sua consciência do problema. Porque quando você fica colocando o erro só no outro, só no banco, só no juro, você não toma consciência do problema. E aí você pode até sair da dívida, mas voltar a se endividar. Então, como eu falei, né, quando você escuta que o maior erro é pegar dinheiro para cobrir buraco, para pagar a conta que você não está dando de conta de pagar, pegar empréstimo de um banco para pagar o cartão do outro, pegar empréstimo do outro para pagar o cartão desse e ficar fazendo aquele joga-joga, você fica só aumentando a bola de neve da dívida e não resolve a causa. Não resolve o que gerou o problema. Então, nesse momento onde você escuta isso, é exatamente para você olhar para trás e se perguntar qual foi o primeiro empréstimo que você fez. Hoje, eu estava rindo, né? Porque eu estava conversando com a minha irmã e aí eu mandei um e-mail para ela. Eu estava procurando um e-mail no meu e-mail e aí achei esse e-mail, onde ela pegou e mandou para mim, porque foi um empréstimo que ela fez. Eu perguntei para ela se ela lembrava, ela falou que ela nem lembrava que tinha me emprestado esse dinheiro, faz 8 anos isso, né? Então, quando eu falo para vocês o quanto é importante fazer esse recordatório, é porque o seu nível de consciência vai aumentando. No momento, todas as vezes que as pessoas me escutam falando que eu devia mais de 100 mil reais com 24 anos, todo mundo pensa que eu andava de Louis Vuitton, de Ferrari. As minhas roupas eram todas da Riachuelo, de 20 reais.
aquelas que ficam bem na biombo da frente ali. A minha bolsa era do Camelô, meu celular era o iPhone mais antigo que tinha, se era iPhone, eu nem lembro quando que eu tive meu primeiro iPhone, e meu carro era financiado. Era tudo juro sobre juro. Porque desde esse primeiro empréstimo que eu fiz, parcelar cartão, parcelar fatura, pegar consignado, renovar consignado, era minha vida. Literalmente falando, era a minha vida. E aí, quando eu me toquei que eu estava com dívida, eu não tive uma alma viva, não tinha esse bando de educação financeira que tem hoje, não. Que você digita no YouTube como sair das dívidas e aparece trocentos vídeos. Não tinha. Eu não achei. Eu fui fazer curso de educação financeira depois que eu saí das dívidas. Eu não achei. Podia até existir, tá? Mas eu não achei. A internet não era tão difundida como é hoje. Isso faz mais de 6 anos. Então, assim, isso foi em 2014. Então, assim, eu não lembro de ter. Eu lembro que eu procurei algumas coisas e tudo que eu achava era um monte de planilha para baixar, um monte de conta para fazer, e todo mês, no dia de pagar as contas, eu via que meu dinheiro ia dar. Então, quando eu trago esse erro de pegar empréstimo para tampar buraco, porque você faz isso na melhor das intenções, mas você aumenta a sua dívida, é por esse ponto. É por esse porquê. E aí eu quero que você imagine assim, ó. Quando você, ontem na live, eu falei com algumas pessoas e elas falaram, né? Eu fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Então, eu tô falando tanto daqueles refinanciamentos em infinitas parcelas, tô falando de quem parcelou fatura, tô falando de quem renovou consignado com troco, quem fez cartão consignado para pagar outras coisas. Então, assim, tô falando de tudo isso. A coisa já está feita. Qual que é o jeito errado de resolver essa parada? E por que eu sempre conto para vocês o jeito errado? Adivinha por que eu conto para vocês o jeito errado? Porque é assim que vocês estão fazendo. Porque se vocês estivessem fazendo do jeito certo, vocês estavam tendo resultado. E tá tudo bem, como eu falei. Até aqui você não sabia o jeito certo de fazer. Mas não adianta você olhar para o montante de dívida que você tem, olhar para o passado, pegar um chicote e ficar tlep, tlep. Ai, porque eu sou um perdido. Porque meu caso não tem solução. Porque olha o tamanho da minha dívida. Eu vou morrer pagando dívida. E assim, ó, eu tenho alguns perfis de pessoa que eu acompanho por aqui, e tem um tipo, para mim, que é o mais grave de todos. Então, se você se identificar, já fica de olho aberto, porque é um caso grave. Que é o quê? É o vício pela dívida. Né? Não é, na cabeça da pessoa não existe um outro jeito de viver e sobreviver sem ser fazendo novas dívidas. Literalmente dá pane no sistema da pessoa a ideia de eu não vou pegar um empréstimo para resolver esse problema? Eu não vou fazer mais uma dívida para resolver esse problema? Então, assim, quando você olha para o problema financeiro que você tem hoje, você identifica que você cometeu esse primeiro erro na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que se você ainda não está inscrito, a inscrição é gratuita, o evento é gratuito do dia 16 até o dia 23, eu vou mostrar esse e mais outros erros, né? Eu estou trazendo aqui umas pinceladas do que vai acontecer lá, mas assim, esse é o start, é a primeira faísca. Literalmente falando, é o primeiro fósforo assim, ó. E o que acontece? Depois que você faz a primeira vez, vira comum fazer todas as vezes. O cérebro cria uma conexão neural. Faltou dinheiro, pega empréstimo. Faltou dinheiro, pega empréstimo. É igual criança, galera. Sabe criança de pequena? Que as pessoas falam assim, ó, dormiu na cama uma vez, esquece. Por quê? Meu, que lugar pode ser mais gostoso para uma criança dormir do que no meio do pai e da mãe, com o cheirinho da mãe e com o cheirinho do pai? E eu não tenho nada contra a cama compartilhada, tá? Tô só dando um exemplo. Sinceramente, se eu fosse uma criança, eu não ia querer outro lugar. Quando eu era, nem precisa ser criança, né? Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu adorava dormir na cama da minha irmã. Eu era grudada com a minha irmã, então assim, muito melhor que dormir na minha própria cama era dormir na cama dela. Assim eu não ia ter medo de escuro. Então assim, é literalmente a conexão neural que você cria, do tipo assim, problema, empréstimo, problema, empréstimo, problema, empréstimo. E essa descoberta e desconstrução desse padrão, que é sem culpa, tá? A gente é grande já. A gente não pode tratar os nossos problemas com culpa. A gente é adulto. A gente tem que ter responsabilidade. E muitas vezes, tá? E ó, é com muito amor que eu tô falando isso, tá? Eu já tenho fama de ser grossa, né? Então eu vou falar com muito amor e eu sempre vou avisar. Quando eu bato, eu aviso antes que eu vou bater, tá? É com muito amor que eu tô falando isso. Muitas vezes eu fiz isso. Por isso que eu tô falando isso pra vocês. Muitas vezes nós agimos como crianças mimadas com o nosso dinheiro. Ao invés da gente dizer assim, vou resolver,
Eu fiz, eu vou resolver? Eu me comprometo? Quem é que pode me ajudar? Onde é que eu busco a solução? Hoje eu vou trocar novela por uma aula de finanças. Hoje eu vou trocar a blusinha que eu ia comprar para aprender mais sobre dinheiro. Mas às vezes a gente está se comportando como criança birrenta da nossa própria vida financeira. Eu não quero, porque eu tô com dívida, porque minha vida é muito ruim, porque... E é assim, sabe? Então, assim, várias vezes, né? Não quero cancelado, eu quero ficar com os meus 3 cartões. É assim que muitos adultos agem, sabe? Você fala para eles assim, ser humano, escolhe um cartão para você ficar e cancela os outros. Não quero, é meu cartão, não quero cancelar. Ó, eu lido com um monte de aluno aqui, galera. E eu tenho um monte de criança birrenta aqui que eu tenho que botar no trilho. Por quê? Literalmente a pessoa está acostumada a fazer daquele jeito e esquece de pensar assim, poxa, é a minha vida, né? E as perguntas que eu procuro fazer para os meus alunos é, se você morrer hoje, o que você está deixando? Qual que é o legado que você está deixando para os seus filhos? Para os seus familiares? Eu me preocupo com isso todo dia, cara, sem ter filho. Eu me preocupo com isso sem ter filho. Qual que é o legado que eu estou deixando? Qual que é o patrimônio que eu estou deixando para minhas sobrinhas? Tenho 3 sobrinhos, um guri, 2 meninas e tá vindo mais um. Então, assim, qual que é a história que, se eu morrer hoje, qual que é a história que eu vou deixar? Eu vou deixar problema para minha família resolver ou eu vou deixar solução? Eu lembro que eu trabalhava no banco e dever aquela grana toda. A primeira coisa que eu descobri quando eu estava com aquele tanto de dívida, que eu achava que eram uns 30 mil e na verdade eram mais de 100 mil, que custava para pagar, eu fui fazer um seguro de vida. Que eu falei, gente, a minha mãe já tá minha mãe estava muito doente nessa época, minha mãe doente desse jeito e eu ainda vou deixar dívida se eu morrer. E no banco é muito comum a gente falar de morte, viu, galera? É igual hospital. A gente fala muito de seguro de vida. Faz parte de um planejamento financeiro pessoal você pensar na sua morte, né? Porque é a única certeza que a gente tem. Então, assim, para resolver esse problema que você criou, a gente vai ter que colocar a primeira parada na mesa é a verdade. Eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Eu não sabia como fazer e, ó, eu tô aqui quase como uma justiceira agora para te dizer, a culpa não é sua. Você não tem culpa. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nunca ensinou educação financeira para você. Beleza, mas ficar nessa ladainha de eu não sabia que tinha Júlio. Eu não sabia. Igual criança, não vai resolver. Então, assim, é literalmente falar, pô, agora eu entendi. Existe um processo, existe um caminho, existe um percurso que eu vou ter que trilhar. Quais são os recursos que eu vou precisar, né? Qual que é o juro que eu fiz? Cadê a cópia do contrato? Então, assim, se você já cometeu esse, que é o maior erro que uma pessoa comete, que vai sim impedir ela de pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor, qual que é teu primeiro passo? Entender a proporção do problema que está instalado na tua vida. Dage, mas esse empréstimo que eu fiz é só um. Beleza, se você tem 10 empréstimos, você vai ter que entender a proporção de todos eles. Vai ter que entender se eles têm seguro ou não, qual que é a taxa de juros, qual que é o tipo de garantia, e você volta lá na aula 2, que eu dei essa semana, para você ver lá os tipos de dívida, né? Que eu expliquei lá os tipos de dívida. Mas você vai ter que olhar a proporção. E o mais importante desse processo de trocar a culpa por responsabilidade é tomar uma decisão poderosa de decidir não fazer mais. Então, assim, eu falo que para um endividado, mais importante do que pagar a dívida é não voltar a se endividar. Porque é como se fosse uma pessoa que engorda e emagrece. E olha que desse assunto eu entendo, hein? Porque eu sou a dona de perder peso e engordar um pouquinho porque volta a comer do jeito que comia antes. Por quê? Muitas vezes muda aqui fora, mas não muda aqui dentro. A mentalidade não muda. Então, assim, para um endividado, ele vai ter que entender que o maior desafio dele é não entrar no efeito sanfona da dívida. É não se ver diante de um problema e tornar a fazer as coisas do jeito que ele fazia antes. Então, essa mudança que tem a ver com comportamento, então algo que eu falo tanto é que finanças é um casamento de técnica e comportamento. Eu gosto da palavra coaching de finanças, gosto, acho bacana, mas só coaching não paga dívida. Só mudança de comportamento não paga dívida. E só mudança de dívida também não faz você mudar de comportamento. Então é um casamento. Ao passo que você vai resolvendo os problemas, você vai se tornando uma nova pessoa. Tanto que a aula de abertura do meu curso é Bem-vindo à sua nova vida. Então, assim, acho que o maior convite que eu estou fazendo nessa semana Mais Dinheiro Zero Dívida, edição final, é a última oportunidade que você tem em 2020 de deixar todos os erros financeiros que você cometeu nesse ano.
Eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas que realmente se comprometerem com essa jornada cheguem no dia 31 e eu vou muito fazer um ritual com essa turma 10 e com todos os meus alunos de dizer, eu deixo aqui em 2020 quem eu era e vou para 2021 com a minha nova identidade. É uma nova identidade. Ah, significa que vai ser só flores? Significa que não vai ter dificuldade? Que você não vai ouvir uns 3 não antes de ouvir um sim? Não, é um processo. É um processo que é possível para você, um processo que é possível se você deve 100 mil, se você deve 200 mil, se você deve 300 mil, se você deve 500 mil. Eu tinha um recorde de endividado, né, que era 500 mil, ele foi batido agora para 750 mil. Então, se você deve menos de 750 mil reais, eu consigo te ajudar. Só que você precisa estar com o coração muito disposto, porque o desafio, olha a frase que eu vou falar, presta atenção, essa vai ser a frase da aula de hoje. O desafio de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor não tem nada a ver com o valor da dívida. Muitas vezes é mais difícil uma pessoa que deve 10 mil sair das dívidas do que uma pessoa que deve 300 sair da dívida. Porque o valor da dívida não tem nada a ver. Como assim, Dade? Não são valores diferentes? Muitas vezes a pessoa que deve 300 mil tem um bom salário e está acomodada, vendo 40%, 50% do salário e pelo ralo, mas ainda sobra 3 mil para ela passar o mês. E aí ela fica assim, dá para comer, dá para viver, preciso de mais que isso para viver não, vou pagando essas parcelinhas aí, tô pagando, tá tudo certo, igual aquela mulher, tô pagando, que tinha na Zorra Total, olha eu entregando a minha idade. Então, o valor da sua dívida, o quanto você deve, há quanto tempo você está endividado, na boa, para mim, faz nenhuma diferença. Se tiver algum aluno meu aí, eu pergunto para eles se eu trato eles de acordo com o tamanho da dívida. Eu vou saber o tamanho da dívida dos meus alunos depois de 6 semanas, agora que eles estão me mandando planilha de dívida, porque para mim não interessa. O processo é o mesmo, só o volume da dívida, e na verdade eu sempre falo, quem deve mais às vezes tem mais benefício do que quem deve menos. Parece loucura, mas é verdade, porque as pessoas que estão com um montante de dívida muito grande conseguem descontos muito grandes. Conseguem negociações muito boas, o impacto é muito grande, né? Muitas vezes uma pessoa que devia 10, pagar a dívida por 5, acha bom, mas a pessoa que deve 300, pagar a dívida por 150, uou, 150 mil reais. É o que acontece aqui, um aluno acabou de reduzir 36 mil reais de juros, porque é uma dívida grande. Então, assim, é literalmente você entender o quanto que é, ao mesmo tempo, simples. A maior complexidade não está no tamanho da sua dívida, no tipo da sua dívida, se você deve agiota, se você deve... Não, está na capacidade que você vai ter, na elasticidade que você vai ter de peitar essa parada até o fim. A hashtag da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida edição final é até o fim. Sabe por que eu escolhi? Porque se eu for pegar para vocês e colocar no papel qual foi o grande segredo que me fez conseguir pagar as dívidas, mesmo fazendo tudo errado, tá? Porque ninguém precisa passar pelo inferno que eu passei. Foi ter decidido não parar, né? Sem sombra de dúvidas. Eu olho para trás hoje, e especialmente hoje, eu tive que olhar para trás, sabe? Eu gosto muito de fazer essas reflexões, como eu conto muito a minha história, eu me conecto muito com a minha história, porque todo dia eu tô contando a minha história para vocês para elucidar algumas coisas, né? Nem sei se essa palavra tá certa, elucidar, falei bonito agora, né? Enfim, português não é meu forte, né? Mas eu hoje olhei e falei assim, cara, foi tão difícil sair das dívidas, foi tão sofrido, mas esse processo me ensinou, sabe? E hoje poder olhar para vocês e falar, cara, não precisa ser esse inferno que eu passei, mas eu não consigo imaginar como é que estaria a minha vida hoje se eu não tivesse peitado essa decisão de fazer até o fim, de fazer independente dos desafios. Então, qual que é o pequeno passo que você tem que dar hoje? Se você caiu nessa aula de paraquedas, eu recomendo que você veja as outras aulas, porque na aula 2, eu falei lá, até o fim, escreve num papel, porque eu desafiei quem estava na live a me responder com brutal honestidade quando que você se comprometeu verdadeiramente a acabar com as suas dívidas, leve o tempo que for. E eu tô aqui dizendo para você que você pode resolver isso 10 vezes mais rápido do que eu resolvi, porque eu não podia e não sabia o que eu sei hoje. Eu era funcionária do banco, não tinha como nem eu pegar e falar assim, não vou pagar. E precisava fazer? Não, só que eu não precisava ter jogado 60 mil reais fora.
não precisava ter pegado todo o meu salário e ficar pagando parcela de trás para frente, não precisava ter feito nada disso, não precisava ficar contando moedinha para pagar mercado, ficar sem amigos, não aceitar nenhum convite, não ter nem R$ 50 para tomar uma cervejinha, precisava. Ninguém precisa passar por isso. Eu estava dando aula de orçamento esse final de semana, e aí eu falei para minha aluna, quanto você vai separar para o lazer? Aí, R$ 50. Eu falei, pro mês? Falei, não, ela, por semana. Eu falei, então tá, porque não vai entrar nessa caverninha de ficar sem gastar, porque isso te deprime, né? Você tem que ter no seu orçamento um valor para tudo. Idade, mas seus alunos não estão endividados? Então, mas eles trataram as dívidas, e no momento que você ataca as dívidas e começa a pagar elas por um valor até 3 vezes menor, o dinheiro sobra. É mágica? Não, é processo. Então, qual que é o passo prático que você tem que tomar hoje? Se você já fez isso que eu falei, que é um erro, que é pegar empréstimo para tampar buraco, tá tudo bem, a culpa não é sua. Bota essa parada no papel. Se você ainda não fez, bota no papel. Vai atrás do contrato, do documento de evolução da dívida, que são os documentos oficiais da sua dívida, e começa a colocar no papel. Quanto que você pegou emprestado para pagar quanto? A primeira consciência que tem de uma dívida é o tamanho do juro que você assumiu. Ontem eu vi uma aluna que pegou 7 para pagar 40. Aí eu falei, caraca, você não viu isso aqui não na hora que você pegou? Ela, não, tava precisando do dinheiro, nem olhei. Até eu caio para trás quando eu vejo os juros, sabe? Então, assim, uma dívida de 40 que ela fez para pagar 123, com todos os parcelamentos que tinham ali em 6, 7, 8 dívidas, não lembro agora exatamente. Então, assim, é você colocar no papel, vai doer? Vai. Eu coloquei o dela? Se eu coloquei o dela no papel, porque ela não tinha computador, e aí eu fiz aqui para ela, porque a gente precisava mandar para o advogado. E aí eu falei assim, se eu fazendo dela sentir, imagina você mesmo fazendo. Por isso que eu não recomendo que ninguém faça esse processo sozinho, como eu fiz. Eu nunca coloquei minhas dívidas no papel. Nunca. Sabe o que é nunca? Eu fugia de olhar minha conta no sistema, porque lá eu via o empréstimo, né? Que tinha pego tanto para pagar tanto. O sistema do banco mostrava tudo, né? Então, assim, você vai colocar no papel e você tem que se comprometer com você mesmo a não repetir o mesmo erro. Eu nunca vou esquecer, vou contar uma história engraçada com vocês, né? Uma vez eu tive uma briga muito feia com um namoradinho meu de adolescência, assim, né? E aí a gente terminou, e aí eu tinha uma amiga, né? Todo mundo tem aquela amiga defensora, né? Que defende você, porque o cara é um traste, e aí ela te apoia, e aí passa uma semana, você decide voltar com o traste. Aí eu lembro que essa amiga minha comentou bem assim no Facebook, né? Época que a gente mandava em direta no Facebook, né? Ela comentou bem assim, errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Eu nunca vou esquecer, porque aquilo me marcou, sabe? A gente volta pro ex e fala assim, então, amiga, voltei pro traste. E eu nunca vou esquecer que ela me falou isso. E é brincadeira, mas é verdade. Errar uma vez, ok, você não sabia. Agora persistir no erro é doideira. Não vou falar que é burrice, porque agora a gente já tá grande, né? Nessa época eu era jovenzinha. Acho que eu tinha uns 17 anos. Aí, beleza, né? Eu entendo a agressividade da minha amiga, mas eu não preciso falar assim com vocês. Então, assim, vai lá, coloca no papel. E de verdade, qual que é o meu objetivo quando eu mostro um erro? Né? O meu objetivo quando eu mostro um erro é mostrar para você que você errou até aqui, mas agora você pode fazer diferente. Eu atendi durante muito tempo médico, né? E eu já percebi que médico, eles ficam, como fala, anestesiado com sangue, com tiro, com perna quebrada. É assim eu que sou com dívida. Então imagina, eu trabalhei 8 anos no banco, né? Eu via todo dia a vida financeira de todo mundo, né? Bancário tem acesso a tudo da tua vida, absolutamente tudo. Até se você passa no motel, o bancário sabe, porque ele fica com o seu extrato ali na tela. Então assim, o gerente da sua conta sabe mais da sua vida do que a sua mulher às vezes, né? Então eu brinco assim, nada me assusta com relação à dívida. Eu sei hoje, com tantos alunos que eu tenho, com tantos cursos que eu já dei, tantas palestras que eu já fiz, que toda dívida tem solução, porque só não tem solução para morte. Então, assim, de verdade, não importa, até mesmo se você falar assim, não, a minha dívida é com família, não tem como pagar menos, tem que pagar o valor. Cara, que bom, agora você tem a oportunidade de não incorrer, né, não voltar a cometer esse erro, de não voltar a errar. Então, assim, a grande mensagem dessa aula é, a partir do momento que você entender que o maior erro que você comete é pegar dinheiro para cobrir buraco, que isso vai triplicar a tua dívida e vai te impedir de pagar a sua dívida por um valor até 3 vezes menor, você toma consciência do erro que você cometeu no passado e para de cometer esse erro.
tá? Para de cometer esse erro. Entenda que é mais fácil e mais simples do que você imagina, né? Mas existe um processo que precisa ser seguido. Então, o que eu recomendo para vocês, tanto que estão chegando agora aqui na minha rede social, chega muito gente nova. Pra vocês terem uma ideia, chega mais ou menos umas 10 mil pessoas, assim, nas 3 redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, agora que a gente tem também. Então, assim, é muita gente mesmo. E aí as pessoas chegam e falam, nossa, nunca ouvi falar dessa oportunidade. E o que eu falo é, olha, literalmente falando, olha, começa o levantamento das suas dívidas. Esse é o exercício mais desafiador, porque as informações não estão de graça lá no Internet Bank ou no aplicativo de celular. Você vai ter que ligar, muitas vezes você vai ter que ir, vai ter que brigar, mas precisa conseguir. O banco vai literalmente, não é que esconder a palavra, mas dificultar o acesso aos documentos, porque os documentos estão ali escrachados, tá? Literalmente ali escrachado ali em cima. Um beijo, gente!